O relógio marca 5h10 da tarde. A câmera de segurança de um shopping na Barra da Tijuca registra detalhes de uma briga. 2 homens aparecem caindo no chão. Por cima, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador na cidade do Rio. Ele consegue se levantar, dá 2 chutes com o pé esquerdo, um tapa e um terceiro chute na cabeça da vítima. O homem agredido é o entregador de aplicativo, Leandro Campos. Fala Nação Rubro-Negra parece que complicou para o Marcos Braz e daqui a pouco eu mostro o restante da matéria para os senhores. Sobre mercado da bola. Tem time que não paga nem o lixo, mas está querendo jogadores do Flamengo. Vocês sabem muito bem quem é, né? Mas dessa vez parece que o delírio do presidente deles vai se tornar realidade. Sobre outros jogadores também, ó. Mateuzinho bateu o pé e não quer ir pro Botafogo e provavelmente ele fique no time do Flamengo, porque o Flamengo se nega a negociar ele novamente com o Corinthians. Sobre o Léo Ortiz, a possibilidade do desfecho positivo na data de hoje, ela é grande. Em relação ao Coronado, Igor Coronado, ele está rescindindo com o Al-Ittihad, mas a chegada dele é difícil no time do Flamengo. Eu vou explicar o porquê para vocês. Sobre o Noga, tá de saída do time rubro-negro. Na partida de hoje, a gente vai poder ver novamente juntos como titulares Bruno Henrique e Gabigol. E por onde andas o Vinição? Vou falar para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, é muito, muito importante, senão não estaria pedindo para vocês. E agora vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra, começar o vídeo falando sobre o delírio do Pinóquio, né? Que é o presidente do Corinthians, que, para os senhores entenderem, né, a situação financeira do Corinthians, nem pagam os lixeiros que tiram o lixo lá do estádio do Corinthians, das dependências do CT do Corinthians, né? Teve que entrar na justiça essa empresa para poder receber em torno de R$80 mil que o Corinthians não pagava, né? Calote até para quem recolhe o lixo deles. Mas será que depois da contratação do Gabigol, da contratação do Mateuzinho, da contratação do Fabinho Soldado, agora eles vão realmente tornar um delírio realidade? Acorda, filha da puta, vai! Porque, segundo a imprensa paulista, ele está bem próximo de acertar a contratação do Pablo, que já aceitou ir para o Corinthians, acha ali uma boa oportunidade, mas o Corinthians quer ele por empréstimo, né? Aquilo, né? Se puder vir de graça, beleza. Mas, segundo a matéria do UOL, eles não descartam também uma contratação. Para quem não lembra, o Flamengo contratou ele em 2022 por em torno de R$14 milhões. Então, se o Corinthians oferecer lá para uns R$7 milhões, mais ou menos, eu não descartaria essa venda, tá? Por empréstimo é complicado, né? Aquela velha história. Se puder pagar à vista, melhor, porque a gente sabe quanto que dá calote, quantas vezes já deu calote aí o Corinthians, mas é isso, galera. Apenas uma curtinha para falar sobre a possível saída do Pablo, que parece estar muito bem encaminhada. E, no meu ponto de vista, de verdade, mesmo que seja por um empréstimo, que eu não quero que seja assim, prefiro que tenha logo uma venda, mas mesmo por empréstimo, eles pagando o salário do jogador já vai desonerar um pouquinho a nossa folha salarial, porque ele recebe em torno de R$800 mil por mês. Então, se ficar um ano ele emprestado, já é pelo menos aí uns 9 milhões e pouco que a gente economiza, né? Já dá para gastar com outro jogador nessa posição que a gente está carente. A parte da zaga realmente a gente está carente, mas é isso. Gostaram da provável, muito provável saída do Pablo? Se bobear na hora que vocês estão vendo esse vídeo, pode ter até já sido concluída essas negociações, mas é isso, uma curtinha sobre o mercado da bola. E parece, Nação Rubro-Negra, que a situação do Marcos Braz ficou mais complicada após novas imagens serem divulgadas sobre o acontecido dia 19 de setembro de 2023. Nas imagens que eu deixei um trechinho para vocês no começo do vídeo, vou deixar o restante da matéria aqui e depois a gente conversa sobre o ocorrido. Tudo começou quando Marcos Braz estava dentro dessa loja de joias às 5 da tarde de uma terça-feira. Naquele momento, o painel da Câmara Municipal
registrava a presença do vereador. Como estava a 30 quilômetros do trabalho, Braz levou falta e teve um desconto de R$ 567 no salário de outubro. Às 5h03, 2 homens se aproximam da porta da loja e gesticulam. Eram torcedores insatisfeitos com o desempenho do Flamengo na temporada. Quem aparece para falar com eles é Carlos André Simões da Silva, amigo do vice-presidente do clube. Às 5h07, a filha de Marcos Braz e 2 amigas entram na loja, onde ficam por apenas 3 minutos. Essa outra câmera do shopping mostra que as adolescentes se afastam da joalheria. O mesmo vídeo mostra a chegada de Leandro Campos. Ele se aproxima da loja, fica menos de 10 segundos na porta, até que Marcos Braz parte na direção do entregador. Esse outro vídeo mostra o dirigente do Flamengo correndo pelo shopping e os dois caindo. O Ministério Público afirma que as imagens desmontam a versão apresentada por Marcos Braz numa entrevista coletiva, já que a filha dele não presenciou a confusão. Agora vocês têm que acreditar em mim. Eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. E eu sou preparado para estar no cargo. Agora, para isso, eu não me preparei. Para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela sendo ameaçada também, verbalmente, in loco. Por acaso eu vi ele ali e resolvi fazer uma cobrança. Falei só para ele sair do Flamengo, só isso. E virei as costas para ir embora. Aí a mulher, que eu acho que é ali do lado, a funcionária, pegou e falou: menina, ele tá indo atrás de você. O promotor do caso destaca que Marcos Braz alcançou o entregador e desferiu um golpe na altura do pescoço, pelas costas, caindo sobre a vítima, momento em que teria mordido a coxa direita de Leandro. O exame de corpo de delito confirmou o ferimento perto da virilha do entregador. Ele caiu, eu só fechei as pernas aqui, né, pra ele não subir pra cima de mim. A segurança veio, tentou tirar ali, eu abri as pernas, levantei a mão pra não falar que eu agredi ele. E ele já tinha mordido nesse caso. Ele levantou, me chutou também junto com o amigo dele, tentou dar soco na minha cabeça. Se não fosse segurança do shopping ali, eu acho que seria até pior. Sobre o corte no nariz do dirigente do Flamengo, o Ministério Público afirma que não há provas de que o ferimento tenha sido causado pelo entregador. O vídeo da câmera de segurança também mostra que Carlos André, que acompanhava a Braz no shopping, participou das agressões, com pelo menos 3 chutes. Depois que Marcos Braz e o entregador Leandro Campos prestaram depoimento, a Polícia Civil encaminhou o caso para o Juizado Especial Criminal. Então, como vocês puderam ver, né, um argumento que ele usou na época que ele fez uma coletiva nas instalações do Flamengo, falando ali que foi ameaçado ao lado da filha dele, por isso ele perdeu a cabeça. Com essas imagens dá para comprovar ali que quando tinha um só, ele foi e partiu para cima. E o torcedor, né, que foi lá e questionou ali, pediu um fora Marcos Braz, ele naquele momento sozinho, Marcos Braz acabou indo para cima, né? Os outros 2 torcedores que estavam no começo não estavam no momento da agressão. Mas o que acontece é o seguinte: o que incomodou muitos torcedores foi o Marcos Braz utilizar as dependências do Flamengo para poder se defender e acabar ali sendo desmentido pelas imagens. O Dunche está lá defendendo o Marcos Braz, pelo que o Marcos Braz disse para o Dunche na época, mas com essas imagens fica complicado. O torcedor Leandro Campos vai entrar com um pedido de indenização e com certeza, na minha opinião, ele vai ganhar. E o Marcos Braz vai ter que ter essa dor de cabeça aí, porque ele não conseguiu se controlar naquela época. Mas queria saber a sua opinião, por favor, coloca ela aqui nos comentários. E nação rubro-negra, no quadro Por Onde Andas, vamos falar hoje do xodó do Jorge Jesus, o Vinição, volante, cria do Flamengo, que partiu para a Bélgica em 2020 e hoje em dia está brilhando na Premier League, mesmo com o time dele estando numa posição bem cômoda na tabela, né? Mas, para vocês terem uma ideia, conseguiu desbancar até mesmo o João Gomes, que detinha ali um título em relação a desarmes em apenas uma partida na Premier League. Mas vamos lá, desde o começo, né? Em 2019, ele era o xodó ali do Jorge Jesus, um volante que tem ali realmente o seu auge no desarme de bola. Em 2020, o Flamengo vendeu ele para o Lommel, da Bélgica, por em torno ali de 2,5 milhões de euros. Mas depois que ele chegou, não foi fácil a sua vida, até ele chegar no Espanhol, um time lá da Espanha. Mas vamos lá. Ele, em 2020, ele foi vendido, né, no dia 5/10 para o Lommel. O Lommel emprestou ele para o Mechelen em 2021, no meio do ano de 2021. Aí ele voltou para o Lommel emprestou ele para o Espanhol, time lá da Espanha, que é um time de tradição, e ele foi muito bem lá no Espanhol.
abrindo os olhos assim de um time inglês, e o Sheffield comprou ele no ano de 2023, em agosto de 2023, pagando em torno de 65 milhões de reais pelo jogador. E hoje em dia ele vai muito bem, apesar do seu time ser o último colocado da tabela, mas ele bateu o recorde de desarmes em apenas uma partida. Eles jogaram contra o Crystal Palace, perderam o jogo, mas o Vinição roubou 12 bolas. E o título anterior tinha sido do João Gomes na atual temporada, que tinha roubado 10 bolas em apenas uma partida. Ele é o segundo colocado em relação a desarmes na Premier League. O primeiro está com em torno de 5 bolas roubadas por jogo, ele está com em torno de 4 bolas roubadas por jogo, e o terceiro é o João Gomes, com em torno de 3 bolas roubadas por jogo. Então tá aí por onde andas o nosso Vinição, brilhando muito na Premier League. E nação, apenas uma curtinha aqui sobre o jogo de hoje à noite, até porque ontem não tinha muita matéria para colocar e eu falei do jogo de hoje. Mas a situação é a seguinte, houve uma mudança ali, né? Segundo o jornalista Vini Casagrande, a escalação do Flamengo vai ter o Davi Luiz na zaga e o Bruno Henrique junto com o Gabigol no ataque. É uma forma, acredito eu, do Tite mostrar ali que tá dando oportunidade pro Gabigol desde o começo do jogo, oportunidade dele poder jogar o futebol dele, assim como o Bruno Henrique também, e vamos ver se aquela dupla, né, aquela união que acontecia quando eu fazia o gol, se ela vai se restaurar, né? Até porque o Bruno Henrique já deu diversas assistências para o Gabigol. E é uma boa oportunidade, né? Enfrentar o Sampaio Corrêa, que está com apenas 1 ponto no Campeonato Carioca, jogando ali com a torcida inteira, né? Tirando muita onda, mais de 50 mil ingressos vendidos, pode ser aquela injeção de adrenalina que o Gabigol precisa. Então, vamos observar, porque é a oportunidade aí do Gabigol mostrar para o Tite que ele pode sim disputar uma vaga no time titular do Flamengo, mas vamos ver o desempenho do atleta na partida de hoje à noite. Tomara que o Bruno Henrique também consiga ir bem, dando aquelas arrancadas e aquelas assistências que a gente já está tão acostumado. E nação, continuando sobre o mercado da bola, vou falar sobre 4 peças, ok? Igor Coronado, que está rescindindo com o Al Ittihad. Vou falar também sobre o Ortiz, sobre o Noga, a saída está concluída do Noga, e também sobre o Mateuzinho. Tá? A situação do Mateuzinho é a seguinte, Mateuzinho bate o pé, não quer ir para o Botafogo, e o Botafogo já desistiu oficialmente do jogador. Na nota, o Botafogo cita que em nenhum momento o Mateuzinho se inclinou, aceitou a proposta do Botafogo, assim como ele fez também com o Bragantino. Ele tá batendo o pé que quer o Corinthians, só que a proposta dos dois times eram bem distintas. O Botafogo ia pagar à vista para o Flamengo, quase 22 milhões de reais à vista, e a proposta do Corinthians era a seguinte, 3 milhões de euros mais 1 milhão de euros por meta batida, chegando assim a quase 22 milhões de euros, mas nada de pagamento à vista e com essa meta esdrúxula de 1 milhão de euros. E o presidente deles ainda falou, a gente igualou a proposta. Igualou só no mundo do Pinóquio, só no mundo realmente de um cara que só vive no paraíso da ilusão, né? Então, sobre o Mateuzinho é o seguinte, a possibilidade dele ficar é gigantesca. Ele que foi, ele que voltou, ele que ia e agora provavelmente vai ficar. Sobre o Léo Ortiz, a Raíssa Simplício atualizou e comentou que hoje provavelmente tenha um desfecho positivo para o time do Flamengo em relação a essa negociação. Um zagueiro que, mais uma vez eu digo, será fundamental nessa temporada, porque o cara joga pra caramba. Em relação ao Coronado, que está aí rescindindo com Al Ittihad. Muitos torcedores estão pedindo a contratação dele, o nome vai ser levado até o Tite, mas a verdade é a seguinte, né? Ele é um meia armador, ele não é um cara que joga aberto pela direita, não é o ponta que o Flamengo está procurando. O Flamengo tem como armador ali o De La Cruz e também o Arrascaeta. Se eu gostaria de ver ele no time do Flamengo, com certeza, o cara joga pra caramba, mas a possibilidade dele ir para um outro clube no Brasil, ela é maior do que vir para o time do Flamengo, muito provavelmente. Então, acredito eu que pelas informações que estão chegando, o Coronado feche com outro time brasileiro, mas eu gostaria muito que ele viesse para o Flamengo. Se o Flamengo conseguir a contratação dele, tá excelente. Só que tem outros clubes que já estão numa situação mais avançada. E sobre o Noga, ele fechou contrato com Leixões, lá de Portugal. O time vai ter ele até o dia 30 de julho desse ano, com opção de compra de 300 mil euros por 50% do jogador. A gente sabe que Portugal é uma boa janela, né? Um caso parecido é o do Otávio, né? Então, se o Noga for bem, se o time de Portugal quiser contratar o jogador, 50% ainda fica
com o Flamengo para uma futura venda. É isso, boa sorte, Noga, tomara que você consiga ir muito bem nesse time de Portugal e, se for para ser comprado, que você consiga fazer uma carreira de sucesso aí na Europa. Esse é o resumo do mercado da bola para os senhores que acompanham aqui a Flageral TV. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!